Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E nossa primeira página de hoje tem o nome de Angélica, não é? Como destaque, é sobre ela que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então o negócio é o seguinte, gente, essa é a nova edição da revista Marie Claire e é uma edição que traz a Angélica como grande destaque. Vocês estão vendo aqui, olha que foto linda da Angélica, né? Nunca quis ser primeira dama é o título da reportagem. E o negócio diz o seguinte, aqui, olha, vê se dá pra gente aproximar mais. Com 32 anos de carreira, Angélica decidiu dar uma pausa no trabalho para mergulhar em si e depois de quase perder a vida e a família em um pouso de avião forçado, passou a cuidar do trauma e de uma síndrome do pânico que a acompanha há 15 anos com meditação. Aqui ela fala sobre a eventual candidatura à presidência da República do marido. O apresentador Luciano Huck relembra os acidentes com a família e diz que um certo grau de radicalismo é importante no feminismo. Então, Angélica, nessa reportagem, ela começa a responder as perguntas que o público tanto quer ouvir da própria Angélica, as respostas. Muitas coisas a gente já deixou aqui como respostas para vocês, do que pode vir, principalmente o grande ponto de interrogação sobre a carreira da Angélica, ainda mais se o marido resolver entrar de verdade para o mundo da política, né? Tem muita gente falando que, olha, a Angélica não está emplacando um novo programa, ou teve piloto, não teve piloto de programa, tudo porque a Globo teria deixado em suspenso o futuro da Angélica até que o Luciano Huck tome uma decisão, entra para a política ou não entra para a política, porque se entrar, nem ele volta e ela também é tirada do ar, né? Porque não fica bem alguém, uma primeira-dama do Brasil, comandando um programa de games ou qualquer outro tipo de programa na televisão. Então, essas questões o público vem perguntando muito, querendo saber da própria Angélica. O que ela vai fazer? Como é que ela vê isso? Então, a primeira resposta já virou manchete da entrevista, que é justo isso, nunca quis ser primeira-dama. E aqui embaixo, no pontinho vermelho, tem já, a revista já entra de sola. A possibilidade de ser primeira-dama te assusta? E a Angélica diz, sim, não é um desejo meu. Seria uma honra? Claro, mas eu nunca quis isso. No Brasil, em vez de a política ser algo do qual as pessoas se orgulham, dá medo. Mesmo sem ser candidato, Luciano já apanha de todos os lados. Estamos acostumados com fake news, mas de um jeito menos sujo. Por outro lado, eu vejo isso, digamos, como um chamado que ele não buscou. E aí ela continua no outro lado, aqui na outra página, deixa eu ver aqui, ó. Um chamado, né, para o Luciano para entrar para a vida política, e ela diz uma coisa tão especial que se ele decidisse se candidatar, eu o apoiaria. Acredito na capacidade de trabalho e no olhar para o outro que ele tem, mas é uma escolha minha? Acho muito legal? Não posso falar isso porque não seria verdade. E ela dá uma risadinha, né? Teríamos mais a perder do que a ganhar, mas nós estamos em um momento tão louco na política que eu não quero jamais ser egoísta e leviana de impedir algo nesse sentido. Jamais falaria, não, você não vai, jamais. E aí a revista pergunta, né, o que ela acha da política atual, mas aí vem na outra pergunta, uma eventual candidatura teria impacto na sua carreira? E esses são os boatos que cercam a Angélica atualmente, né? E ela diz, sim, né? Não ficaria muito bom estar na televisão, o que também pesa. Tenho uma carreira feliz, mas não seria um impedimento. E aqui ela fala do acidente do avião e depois ela fala do acidente do Benício, o que foi o acidente, não é? Lá no mar, em Angra, com o filho dela. Agora, vamos falar do nosso assunto de hoje, que também é uma primeira página, porque tem mais um artista famoso, né? Um artista global, com um caso de filho, né? De filho que, de repente, aparece assim do nada. Claro que não é do nada, mas aparece aí mais um filho desse artista global, super famoso, e a história é bem complicada. Quem vai explicar tudo direitinho pra gente é o Alessandro Lobianco,
direto lá do Rio de Janeiro. Nunca foi pedido um DNA nessa história, mas pode ser pedido agora por uma série de circunstâncias que acabaram se apresentando diante dessa situação, inclusive a morte de uma pessoa, né? Que está fazendo com que essa história mude de rumo e que a gente não sabe o que isso possa representar para as pessoas da família dele, porque é um filho também fora do casamento. E aí as coisas se complicam ainda mais. Tem herança na parada? Sempre teve. Foi pedida, existe briga na justiça, não sei esses detalhes. Quem vai contar tudo isso para vocês é o Lobianco. Faz 2 dias que ele está investigando esse caso, então ele tem muita informação para dar a respeito, mas é um caso que ele se diferencia um pouco dos outros pelo comportamento desse filho, né? Suposto filho, porque ainda falta comprovar pelo DNA, mas não é que o lado do rapaz em peso já é um homem, já é um adulto, né? E o lado dele inteiro garante, bate o pé, jura que é filho mesmo. Né? Agora, o comportamento desse rapaz em relação a essa realidade dele é que é diferente dos outros que a gente vê por aí. Ele tem um posicionamento muito estranho em relação a tudo isso, e vocês vão ver também as particularidades do Lobianco. Ele, inclusive, né, como eu disse para vocês, é homem feito, sabe dessa história desde criança, né? Agora, tem outro detalhe aí que já o Lobianco explica, que a mãe sumiu nessa história, né? A mãe sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. E com isso muita gente se coloca a duvidar. Ah, tá, quem contou isso foi a mãe, quando era criança, deve ter sonhado, delirado, mentido, né? Era um ídolo. Muita coisa, era um ídolo, sempre tem essas histórias. Então, é uma parte que complica um pouco desvendar esse mistério, né? Agora, essa história também do DNA está complicada, e também pelo comportamento desse jovem, desse suposto herdeiro aí. Então, o Alessandro Lobianco vai começar a contar para a gente toda essa história agora, em todos os detalhes, tá? O que ele conseguiu apurar, mas tudo aquilo que já é comentado há muito tempo, o que pode ser daqui para frente. Então, vamos começar a entender essa história e depois saber quem é esse famoso artista aí, que parece que é caso de mais um filho, inclusive, nem seria o primeiro na vida dele, fora do casamento. Vamos saber, tá? Então vamos lá, boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Realmente, Sônia, uma história incrível que chegou pra gente aí há cerca de uma semana. Eu estava esses últimos 2 dias, como você falou, concentrado nisso. Sim. E é uma história, Sônia, que se confirmada, vai mexer na vida aí de toda uma família, vai mudar a vida de muita gente e vai ter uma repercussão muito grande, claro. Eu vou começar a contar do início, Sônia, para eu não me perder, porque são tantos detalhes e realmente a história ela chega de uma forma impressionante pra gente. Olha, como você falou, a gente está falando de um ator global muito famoso, que também entrou para a história da dramaturgia da televisão brasileira, que tem outros filhos. Quando ele faleceu, essa herança ela já terminou essa partilha, já foi feito ali entre os filhos esse acordo. Mas o que acontece, Sônia? A gente começou com uma primeira informação que a gente recebeu de uma fonte, claro, uma fonte muito ligada a essa pessoa e essa família, dizendo que no leito de morte, uma moça apareceu no leito de morte ali desse ator, no hospital, para dar ciência a esse ator de que ele teria tido um filho com ela. E que essa criança chegou ali no leito de morte a ser levada para o conhecimento, chegou a ser colocado ali no colo desse ator, ele chegou a conhecer essa criança, mas como ele estava muito, muito debilitado na época, ele apenas conheceu rapidamente aquela criança, ele não poderia ter uma emoção muito forte naquele momento, em razão dos problemas de saúde, e isso ficou para a família resolver. Poucos dias depois, Sônia, dessa visita, de fato, esse ator veio a óbito, ele faleceu e essa história ficou aí com os irmãos.
Depois dessa primeira visita, Sônia, no hospital, essa mãe, ela não retornou, ela não apareceu mais durante um tempo. Mas só pra gente começar, esse ator famoso, ele tinha um escritório na Zona Oeste, antes de falecer, que ele cuidava ali das coisas de imagem, das finanças dele. E ele tinha por hábito, que as fontes me dizem, é que ele tinha por hábito, sempre no final de expediente, quando ele encerrava ali o escritório, ele convidava o andar todo aí, chega a hora de trabalhar, tô fechando aqui, fecha aí também, que eu vou pagar cerveja para todo mundo. E nessa ele acabou conhecendo essa moça que trabalhava num escritório que era no mesmo andar, colado com o escritório dele. E nessa desce, todo mundo bebeu uma cerveja, não sei o que, ela teria começado a se relacionar com ele e poucos meses depois teria engravidado, né? Teria engravidado aí do ator. E o que acontece, Sônia? Esse rapaz hoje, ele tá com 28 anos de idade. Sim. Por coincidência, Sônia, vê como as coincidências são, esse rapaz, ele tinha, essa criança, a família tinha amigos em comum, então eles frequentavam um condomínio que o filho, os irmãos também frequentavam. Então, depois que essa mãe some, que vai no hospital, apresenta, mas desaparece, essa criança começa a ter relação com um dos irmãos jogando bola num condomínio em comum. E quando essa criança vai crescendo, Sônia, ela cresce de uma forma muito diferente do pai. E ela começa a questionar a mãe ali nos seus 7, 8 anos de idade, porque começa a escutar muita brincadeirinha ali dos vizinhos, do pessoal da região, falando, olha, não pode, não tem como ser o seu pai. E aí a mãe acabou contando para essa criança, ele também tem irmãos mais velho, contou para a família toda, ela abriu o jogo para esse garoto. E numa dessas partidas de futebol, esse menino, na época com cerca de 8 anos, acabou indo conversar com esse irmão. E explicou, olha, a minha mãe disse que eu devo ser o seu irmão, que o meu pai é o seu pai e tal, e aquilo ali foi sendo conversado na época, mas que depois essa criança também sumiu, não voltou, não teria mais voltado a conversar. Isso foi o que a fonte me trouxe, Sônia, de uma forma inicial. Então, para que lado que a gente foi para confirmar isso, Sônia? Como trata-se de um ator muito famoso, tem muitos atores famosos hoje que estão vivos e que conviveram muito na intimidade com ele, que eu fiz um contato para saber, olha, vocês foram muito amigos dele, tiveram com ele até o final, chegou essa história aí para vocês? E para minha surpresa, Sônia, 2 famosos me confirmaram essa história. Falou, tem essa história sim. E um desses famosos até falou, Alessandro, eu não sei como essa história não chegou na imprensa durante tanto tempo. Eu não sei como tanto tempo isso ficou guardado embaixo da coberta. Mas é uma história que realmente, nos mais chegados, todo mundo sabe. Como eu sou uma pessoa famosa e não quero me envolver, porque envolve um sentimento muito grande, eu vou te dar uma pista. E aí ele me deu algumas localidades, Sônia, ali perto, onde era esse escritório, onde era o bar, o restaurante que o ator pagava ali para todo mundo celebrar e comemorar. E ontem eu fui lá, Sônia, e para minha surpresa, Sônia, não é segredo nesse bairro para ninguém essa história. Imagina. O dono do bar, inclusive, falou, mas eu jurava que isso já tivesse saído na imprensa, porque não é segredo para todo mundo. Inclusive, quando esse rapaz aqui hoje passa, a gente fala, ih, olha lá o filho de fulano de tal. Isso não é segredo para ninguém. Então, essas pessoas, Sônia, me direcionaram ali para quem seria esse garoto e quem seria o irmão dele, que pudesse me ajudar a entrar em contato com ele. A gente descobriu, Sônia, que hoje esse rapaz, ele é um dentista cirurgião, é bem sucedido, tem uma boa situação financeira, o irmão, inclusive, é dono de pizzaria aqui no Rio de Janeiro. E conversando ali com essas fontes da época mais chegadas, eu tentei entender por que nunca foi pedido a paternidade. Sim. Então, e eles me explicaram o seguinte, de fato, o pai não tem nada a ver com a criança, então logo quando essa criança nasceu, o pai ali descobriu que não era o pai.
Só que era um pai, era um engenheiro bem-sucedido, não tinha nenhuma dificuldade financeira na época. Então, esse pai conversou com o filho na época e falou: olha, eu estou te assumindo como pai, você não precisa de dinheiro. Havia uma história que havia sido dita para o menino, segundo a parte, né, desse rapaz, de que ali, quando ele foi fazer os primeiros contatos com a família, foi dito que o pai estava morrendo pobre, que estava com uma série de despesas ali pela questão de saúde e que não teria nenhuma herança ali para ele, mas que se ele quisesse o reconhecimento, tal, a família não faria nenhuma objeção. E que essas fontes me dizem é que naquela época o pai desse menino pediu para que ele deixasse isso de lado. Que já que não tem herança, não tem nada, foi dito que ele está morrendo pobre, para que mexer nisso? Eu sou teu pai, eu te amo. Ele registrou na certidão esse filho e que esse filho foi crescendo e acabou deixando essa história de lado. E acabou, ao longo aí dessa trajetória, alguns familiares não concordaram de deixar isso para lá, pararam de falar com essa mãe, mas o filho, num primeiro momento, acabou deixando essa história aí para não magoar o pai, até porque realmente eles têm uma condição financeira muito boa, Sônia. Mas o que faz isso ter uma virada, Sônia? O que faz essa história aparecer agora? Na semana retrasada, Sônia, esse pai morreu. Esse pai faleceu. Esse pai de criação desse menino que pode ser filho desse ator global muito famoso, né? Que era bem de vida, que o criou, que não quis saber de história nenhuma, registrou, criou, assumiu, né? Deu estudo, tanto que ele é um cirurgião dentista agora, ele não precisa de herança nenhuma em relação ao ator global, se ficar comprovado que é mesmo filho, e agora esse pai morre. Isso muda alguma coisa para esse rapaz? Pois é, Sônia, com a morte do pai, algumas pessoas ligadas a esse garoto, junto com essa morte, eles descobrem uma outra notícia só agora, que eles não sabiam. Deus, que, de fato, o suposto pai biológico teria deixado uma herança que eles achavam que não existia. Então, parte dessa família, parte da família e dos amigos, começaram nessas últimas 2 semanas a falar com ele no sentido, é um direito seu, se tem essa herança, é um direito seu, mesmo que você não queira usar, pegue, faça uma doação para o Instituto do Câncer, use da maneira que você quiser, mas se é um direito seu, é justo, primeiro, que você saiba o real valor que você teria para receber e que você faça o que você quiser com esse dinheiro. E o retorno também que eu tive, Sônia, uma coisa que eu esqueci de dizer, é que na época que esse rapaz foi conversar com o irmão e tal, foi colocado ali que ele teria que fazer um exame de DNA e tal, e a mãe teria achado essa história muito complicada, teria conversado depois com o irmão, um dos irmãos em particular, e nunca mais essa mãe quis falar para a família o que foi decidido depois dessa conversa em particular com um dos irmãos biológicos mais velhos. Essa história teria sido enterrada ali e esse teria sido o motivo para os familiares terem deixado de falar com essa mãe. Agora, com a morte desse pai, esse rapaz, ele ainda não sabe o que fazer, Sônia, porque ele ainda está vivendo o luto da morte do pai. Então, o que essas pessoas próximas estão me trazendo isso tudo já foi apontado para esse rapaz. Ele não tem dúvidas, na cabeça dele, ele não tem dúvidas de que é o filho. Uma coisa que até chama atenção, Sônia, é que ele é a cara desse ator. Realmente é a cara desse ator. Então vamos revelar. Fala. Eu até pedi para a produção, Sônia, pra gente, como esse rapaz ele tá vivendo um luto ainda, ele ainda não sabe o que vai fazer, apesar de estar sofrendo uma pressão ali da família para ir atrás dos direitos deles, pra gente por hora não identificar esse rapaz, né? Até ele ter uma decisão, até porque ele ainda não constituiu um advogado, né? Para ver essa questão. Mas realmente, como você falou, no momento ele tem um comportamento que é atípico, né? Em relação a tantos casos que a gente vê aí, que a gente cobre, porque ele
ele tá relutando em querer desenterrar essa história. Mas é o que eu disse, Sônia, a família e os amigos estão fazendo uma pressão, inclusive os amigos e a família estão me pressionando no sentido que eu descubro o real valor para passar para ele, para que ele, de repente, desperte algum interesse, sabendo que isso pode ajudar, porque ele está até noivo agora, vai se casar futuramente. Certo. Vamos fazer o seguinte, já que a gente não vai revelar a identidade do rapaz, é claro, ele nem decidiu o que ele vai fazer dessa história, vamos falar quem é o ator, né? Isso a gente pode, isso a gente pode. Então, podemos, Sônia? Claro. Olha, e vocês vão entender por que essa notícia chega agora, Sônia, só agora. Eu tô falando, Sônia, do Mussum. Outro filho do Mussum. E eu não estou falando do Mussumzinho, né? Aí que tá, a gente falou dele há cerca de 3 semanas, né? 2 semanas, se eu não me engano. Sim. E aí, quando a gente acaba de dar essa matéria, Sônia, essas fontes entram em contato com a gente falando que coincidência, a matéria está indo para o ar um dia depois que o pai desse menino faleceu, né? Então, a gente recebeu essas informações, começamos a correr atrás dessa história e confirmamos com famosos, inclusive, então tem todo esse imbróglio agora para ser resolvido, Sônia. Só uma coisa, agora a gente já está sabendo que é o Mussum, que história mais louca isso, né? Porque eu quero saber, e daqui a pouco você conta pra gente, vamos ouvir a opinião aqui do Vlad, do Thiago e do Felipe, se a família do Mussum sabe, né? Se o irmão mais velho, Augusto, que é aquele que conversou com a gente, sabe alguma coisa a respeito. Mas enquanto a gente retoma a nossa ligação com o Bianco, fala o que você achou disso, que situação Não, se já mesmo. tem aquele caso que contamos, que o Alessandro trouxe há poucos dias, que pautou o Brasil inteiro. Agora tem essa questão de um rapaz, só que assim, ele está registrado com o nome do pai que faleceu de criação esses dias. Que seria o padrasto. Não foi provado ainda. Agora eu fiquei curioso. Se por um acaso for provado que ele realmente é filho do Mussum, como faz a partilha que já foi feita? Então, aí é que vai virar um imbróglio danado. Devolve, redivide, não divide? Até agora ele não quis mexer nessa história, talvez ele não queira mexer. Só tem agora os direitos autorais, né? E de imagem, que eles vão recebendo Isso, conforme ele possa a exibição. Realmente, Que viu? situação. O que eu vou querer saber é se algum filho do Mussum, né, que conversou com a gente em relação ao Mussumzinho, sabe que o pai pode ter tido outro filho além do Mussumzinho, que já foi toda aquela confusão. Mas antes deixa o Thiago e o Felipe darem a opinião. Não, olha, eu acho muito louco. Eu estava, inclusive, achando que era outra pessoa, mas de novo, a mesma história. Agora, me chamou a atenção porque o Lobianco, ele falou assim, que já tinha se destinado uma parte dessa herança. Sim. Mas agora não tem mais nada. Não O que tem mais fizeram com essa parte? Que E o que foi deixado? Reais, né? Parece que era só de R$1 milhão. Receberam 180 mil, uma coisa assim, né? Cada um recebeu 180 mil, ainda falta a partilha de direitos autorais e direitos de imagem do Mussum. Se esse filho, né, vai fazer exame de DNA, vai querer parte dessa herança, entrar pelo menos nisso, a gente não faz nem ideia de como isso pode ser resolvido, né, Felipe? Nossa, que maluquice, né? Muito. A semana passada, falando justamente desse caso também, o Mussunzinho era danado. Danado, Né? Ele era danado, Porque o Mussunzinho é o filho, Cacildes, né? Olha, Cacildes, olha, passava um rodo. Isso, gente. Muito Mas louco. olha, agora precisa ver realmente como que vai se fechar toda essa história, já que tem toda essa questão jurídica aí, principalmente essa divisão. Primeiro precisa ver, né? Se o rapaz, que é o suposto filho mais um do Mussum fora do casamento, se ele vai querer mexer nisso. Se a família vai concordar com o exame de DNA ou vai colocar alguma pedra no caminho, mas isso pode ser feito de qualquer maneira, acredito. Né? Embora vai precisar de um irmão. Mas se eles também não quiserem reconhecer, vai lá o juiz e assina a presunção. E fala e pronto. Como está o lado da família, né, dos filhos do Mussum, que já receberam a parte da herança. Isso vai ser refeito, não vai ser refeito? Quer dizer, tem tanta coisa nisso. E o rapaz, ele ainda está vivendo um luto, né? Porque você falou que é recente a morte do pai de criação dele, não é isso mesmo? Sônia, ele sente bastante, o que as pessoas próximas a ele me passaram a gente tá até
esperando um pouquinho passar, esse tempo de luto passar, para sentar com ele, colocar ele na parede. E a preocupação, Sônia, dessas pessoas que estão me trazendo isso foi até confirmado por um dos famosos que falou comigo, é que a mãe esteja falando para esse rapaz que de fato não teve herança nenhuma, e que ela possa estar, e isso não são minhas palavras, são as palavras desses familiares, sim. Que ela possa estar recebendo alguma quantia por fora por alguém para não passar a real situação para esse garoto. Então, o que essas pessoas próximas dizem é: a gente quer a verdade, a gente quer que se alguém esteja recebendo algo, seja o menino e não a mãe, porque não fala mais com a gente, ninguém sabe, enfim. Eles estão cobrando uma verdade. Essa mãe não tinha assumido, como eu falei aqui? Pois sim. Ela desapareceu uma época, brigou com parte da família. Hoje, atualmente, eu não sei, não consegui a informação de como ela tá em relação ao filho, mas eu tive a informação que teve uma época que eles não estavam se falando, mas agora, exatamente agora, eu não sei como tá essa relação e como tá essa mãe, Sônia. Ok, nossa, mas agora, que situação. Agora, Sônia, eu recebi uma informação aqui bombástica. Meu Deus. O que é? Olha, é o seguinte, Sônia, eu recebi aqui o contato do Augusto, que é o irmão mais velho. Sim. E o Augusto está confirmando essa história, Sônia. Isso, o irmão confirmou. O Augusto, quer dizer, o filho mais velho do Mussum, né, que já lidou com toda a situação de reconhecimento e partilha de herança durante todos esses anos em relação ao Mussumzinho, agora está confirmando, ele já sabia. Ele sabe o quê? Que é filho do Mussum mesmo ou que existe essa história? Olha, Sônia, ele até, enfim, passou aqui com bastante tranquilidade um parecer sobre esse assunto que mostra que não é surpresa para ninguém aqui esse assunto. Talvez seja só para a imprensa mesmo. Como as fontes falavam. Também. O que o Augusto diz é o seguinte, Sônia, ele diz que logo que o pai morreu, de fato, essa criança apareceu com essa mãe, que isso foi colocado ali em ciência para toda a família, e que depois foi retomado um contato quando essa criança estava um pouco mais velha. Ele confirma que tinha um amigo em comum que morava no mesmo condomínio mesmo, como a gente falou aqui. Tá. Então, realmente, a fonte foi precisa. E que esse menino falou com ele, realmente passou que seria irmão dele. E ele diz aqui que foi bem honesto com a criança na época, que ele diz o seguinte: nunca se opôs a que fosse feito qualquer DNA, qualquer exame, mas que foi orientado na época que ele, como irmão, como ele não é da justiça, ele não é uma autoridade, por si só ele não pode ir lá exumar o pai, fazer um DNA e comprovar. Que essa família teria que constituir um advogado, entrar com pedido judicial, solicitar um exame de DNA e, se for comprovado mesmo a paternidade, e aí o Augusto ele é bem honesto nesse sentido. Ele diz, pode ser, mas pode não ser. E a gente não pode trabalhar com o pode ser, né? Nós temos que ter a certeza. Então ele diz agora que o posicionamento dele é o mesmo daquela época, Sônia, que se for feito o DNA, uma vez comprovado a paternidade, esse filho vai ser inserido na partilha, vai ser discutido a herança, até porque a gente faz a observação que pode não ser uma herança exorbitante, mas hoje tem a marca da cerveja, a Cacildes, que tem o rótulo do Mussum, isso dá direito autoral. Então, a gente tem aqui uma confirmação do Augusto que essa história existe, é uma história que está latente, mas o Augusto diz que não pode fazer nada por esse filho, que a única pessoa que pode fazer isso por ele é ele mesmo e não tem outra forma que não seja pelo DNA. Mas se for filho, vai ser aceito por todos os irmãos, como o Mussumzinho foi. Tá certo. Bom, eu sei que você tem uma outra bomba imensa de herança também, mas que você volta para falar pra gente. Então, vamos agora deixar suas redes sociais. Vamos lá. Eu tô no Twitter, no Alessandro LB de Lobianco, e Alessandro Lobianco, tudo junto no Instagram. Sônia, obrigado. Obrigada, valeu. Mas que coisa, não, gente, pelo amor de Deus, essa novela vai longe. Mussum deixou herdeiros em todos os cantos aí, que vitalidade. Tá bom, confiram o sono no bochicho, tá? Sônia Abrão teve uma famosa aí
que tomou as dores do marido. Ela falou, não é possível que vocês estão falando aí que meu marido está fazendo show a troco de banana, que negócio é esse? E ela foi até as redes sociais e decidiu defender o marido. Estou falando de quem? Não imagino. Quem? Não sei. Quem? Raimundo Nonato. Não, Mônica Benini. A esposa Quem é? do Júnior. Do Júnior. Ela é parente da Cíntia Benini? Não, acho que não. Será? Fala aí pra gente, Mônica. O que aconteceu? O pessoal publicou nas redes sociais que este show que a dupla Sandy Júnior protagonizou ontem lá nos Estados Unidos, em Nova York, não ia ter público. Uma notícia que a gente não quis dar ontem aqui, Então, não Sônia foi, Abrão, por Robson? quê? Começaram a falar que estavam vendendo ingressos a preço de banana. R$30, $7. Então. E na verdade o que era? Eram alguns ingressos, porque todo show é assim. Existe aquele lugar onde você fica atrás da pilastra, não dá para você ver o artista. E o que acontece? Acaba encalhando. Mesmo assim, eles conseguiram vender até a preço de banana. Nanica, prata, maçã, todas as bananas. E a Mônica fez questão de publicar um vídeo através das redes sociais falando que o show lá no Barclays Center foi um sucesso. Vários famosos passaram. São imagens já do show nos Estados Unidos, hein, gente? Ela falou, que história é essa de que estão falando que não tem sucesso, que não tem público, que vão vender ingressos a preço de banana, por que não vende tão barato aqui no Brasil? Na verdade, chega um determinado momento em que aqueles ingressos, onde tem uma visão menos privilegiada, eles acabam encalhando. É normal em qualquer show. Mesmo assim, os últimos ingressos foram vendidos e todos os setores estavam totalmente lotados. Olha isso, gente. Olha aí, lotado. Só se colocar pendurado no teto. Dava. Porque não tinha mais o que fazer. Lindo, gente. Olha só. E aí ela decidiu fazer vários stories através das redes sociais. A própria Mônica foi lá, colocou lá e mostrou. Além das músicas, ela fez questão de mostrar vibrando. O público. Olha quanta gente. Olha, e olha a vibração. Que isso. E ela tá certa em defender o marido, né? Lógico que ela tá certa. E de mostrar a verdade pro público. E você sabe que o que vai Porque acontecer? ontem eu achei tão estranha essa notícia que a gente falou, não vamos dar isso não, porque não corresponde à verdade. Viralizou, né, essa informação, mas as pessoas não foram pesquisar que, na verdade, se tratavam daqueles ingressos com locais na pilastra. Você fala assim, né, esticando em cima do luxo. Que são o último recurso de quem não quer Não perder tem o mais. show de jeito nenhum. E ainda tá né? em promoção, vou lá e arremato. E aí o show exatamente. acabou que lotou e foi o maior sucesso. Sandy Júnior já tem uma apresentação agendada em Portugal. Que legal. Inclusive, eles fazem questão de conhecer um lugar em Portugal que eu vou contar em outra oportunidade aqui. Ué, por que outra Não, eu vou oportunidade contar. aqui? Eles querem conhecer um lugar em Portugal que é a cara do Brasil. Sério? E eu vou contar aqui depois, que eu vou separar o material para mostrar o que tem nesse lugar que atraiu a atenção de Sandy Júnior. Por que eles querem ver em Portugal o que com tem a cara no do Brasil? Brasil, tá Entendeu? bom. Aí depois eu conto aqui nos buchichos, trago aí, mas foi um sucesso, todo mundo comentando, que todos os ingressos foram vendidos, Claro, foi a maior... gente, tá lotado, vocês estão vendo E aí. outra, eles se apresentaram aí nesse local, no Barclays Center, foram os primeiros brasileiros que passaram por lá fazendo um show. Olha que orgulho. Então eles viram lá toda a galeria de famosos que já se apresentaram nesta arena. A Celine Dion, enfim, grandes nomes, eles fazem show no Barclays Center. E aí eles foram lá e colocaram o nome do Brasil também na galeria. Total, exatamente. Parabéns aí para Sandy Júnior Internacionais, né? E bafão de Felipe Oba! Campos. Chegou. E olha só, pega seu celular, seu tablet e já começa a me seguir aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial, canal no YouTube. Sônia Abrão, ontem tive a oportunidade de encontrar, ontem eu fui fazer o Super Pop. Primeiro um beijão para todos aí da produção do Super Pop, Rafael Venturini, Luciana Gimenez, enfim, todos vocês. E eu tive o privilégio de encontrar a Andressa Urach. E conversando com a Andressa, batendo papo com ela, enfim, sobre o livro que ela vai lançar, que é o segundo livro, né? Desejo da Alma, que o primeiro que ela lançou foi logo depois daquela experiência que ela teve quase morte. Ontem, conversando com ela, batendo um papo, falei, olha, eu quero que você mande um alô e tal, e vamos falar alguma coisa. E aí ela confidenciou comigo uma história que é exclusivo aqui nosso. Ela ainda não comentou isso com ninguém, só está no livro que não foi lançado ainda.
E ela disse o seguinte, Sônia Abrão, que ela contraiu uma DST doença sexualmente transmissível durante a fase em que ela, infelizmente, estava na prostituição. Tá. E aí, eu conversei com ela, enfim, a gente estava falando, eu falei, olha, você topa falar sobre isso, né? Tipo, ela falou, sim, não tem problema, para Sônia Abrão, ok, então vamos lá. Tá. E ela realmente, ela falou qual foi a doença. O livro vai ser lançado agora, até o final do mês de outubro, e ela ontem estava lá, enfim, eu não sei exatamente qual que era o programa que ela foi fazer, mas ela estava gravando, depois eu fiz o ao vivo. Daí foi quando eu encontrei a Andressa e a gente pôde bater um papo. E aí ela deixou esse recadinho aí justamente para nós. Vamos lá ver. Vamos lá. Andressa Urach, mulher, você tá tão bonita, viu? Tão leve, gostei, viu? Que bom te encontrar aqui, viu, Andressa? Obrigada, fico feliz. Andressa, olha, primeiro que você é sempre comentada, muito bem comentada. Boa tarde é sua. Todos nós da mesa, a Sônia, enfim, temos um carinho incrível por você. E assim, eu sei que você vai lançar um livro agora, né? Mais um livro com uma polêmica incrível, espera porque vem bomba. Quando você vai lançar? Dia 17 de outubro, na Expo Cristã, aqui no AMB. Às 2h da tarde eu vou estar lá recebendo todas as pessoas, o evento é gratuito. Sônia, se você puder ir, será um prazer, toda a tua equipe. Serão muito bem recebidos, né? E todas as pessoas também que acompanham o programa. Você sabe que eu li, eu fiquei sabendo de que num trecho do livro você fala que você contraiu uma DST da vida que você levava, enfim, antes da conversão. Isso é verdade, Andressa? É verdade. Eu tive uma vida muito promíscua, né? E eu acabei descobrindo isso agora recente. Fui doar sangue e descobri essa DST. Eu até não tinha falado sobre o que era, porque eu queria só falar no livro, mas está criando uma confusão, diz que me diz, que está saindo várias coisas na imprensa que não são verdades, né? Muitas fofoquinhas, muitas coisas assim, criando coisas horríveis. Mas então, para responder as perguntas, a doença que eu descobri foi sífilis. Espera, você contraiu sífilis? Isso, DST. Eu descobri quando eu fui doar sangue. Então agora, recentemente? Recente, pouco tempo. Então foi um choque pra mim, né? Mas no livro eu conto tudo o que aconteceu, tratei. Já tá curada? Tô curada. Olha que maravilha. Mas foi um baque pra mim passar por tudo Filho, isso. Família, como tá? Tá tudo maravilhoso, Igreja. graças a Deus, tudo perfeito. Não vou sair, tá, gente? Não vou largar a igreja. Tá todo mundo falando que eu vou largar a igreja. Não tá, gente. Não acredita em tudo que você lê, porque sai tanta coisa horrível na imprensa. Eu não vou largar Jesus por nada do mundo. Um beijo pra você, Andressa. Te amo. Beijo. Tá aí, né? Um papo muito legal do Felipe Campos com a Andressa Urach. Já sabia da informação de que ela teria contraído uma doença sexualmente transmissível, mas só não sabia que doença era essa. Muita gente começou a cogitar AIDS. Todo mundo começou a levantar, né? Exatamente. Falar, não, tá com AIDS. Não é essa doença. E o Felipe conseguiu a informação de qual é, né? É sífilis, né? Então, nós sabemos, né, gente? Tem que usar camisinha, não adianta. Eu acho que isso já é mais do que escancarado, né? Principalmente quando a gente fala de saúde, tem aí as campanhas. E ainda bem, eu fico pensando, né? Como essa menina foi abençoada, né? De que forma ela foi colocada, a mão de Deus realmente foi lá e abraçou e colocou a mão sobre a vida dela, porque numa hora dessa ela poderia ter sofrido outras consequências através da própria sífilis, né? Através da própria doença, né? Tanto que rondou, eu cheguei para ela, eu perguntei, é verdade que vocês é soro positivo? Ela falou assim, não, Fê, não é verdade, não é verdade. O que eu contraí foi sífilis, enfim, tal, porque começou esse burburinho, né? Nos corredores, enfim, tal. E aí, ontem eu tive a oportunidade, vai pra coisa mais grave, pois né? Aí ontem eu tive a oportunidade, dei de cara com ela, falei, eu não vou deixar de tirar essa informação e tirar essa história limpo, né? Com certeza. Você, amigo da Andressa, nem podia imaginar, ele está em estado de choque aqui. O que foi? Não, você sabe que ela, na época que teve todo esse problema de saúde, enfim, eu tenho um negócio para te contar, Sônia, você não vai acreditar, mas eu vou te contar já. Eu só vou perguntar também se eu posso. Tá. Ah, é? Tá, porque... quando você pergunta, eu vou dar um recado e a gente Beleza. tá aqui, todo mundo tão misterioso hoje, meu não, Deus depois do se céu. não puder, dá problema. É em relação a Andressa Em relação mesmo? a Andressa. Então tá bom.
Bom, voltando aqui para a nossa roda da fofoca, o Thiago Rocha tem uma coisa para revelar que nunca falou antes. Nunca falei. Sobre André Surak. Eu até tentei mandar mensagem, mas acabou a bateria sempre assim. Lady Murphy é um negócio. Mas eu acho que ela não vai ficar brava, porque eu contei isso para ela na época depois que ela se restabeleceu. No momento que a Andressa passava por aquela dificuldade lá em Porto Alegre, eu fui aqui pela Rede TV, ficar lá na porta, atualizando e vendo o que estava acontecendo. Nisso passa na minha frente uma menina, fala, posso falar com você? Eu falei, pode falar. Olha, eu trabalhei na mesma casa que a Andressa, eu quero mesmo que ela morra. Mesma casa de prostituição? Trabalhei na mesma casa que a Andressa, eu quero mesmo que ela morra, porque ela é mau caráter, ela fazia as coisas com a gente, ela passava, a gente estava com o cliente, ela pegava o nosso cliente. Então, assim, ver o que hoje está acontecendo na vida da Andressa é uma história, assim, de milagre. Isso a gente pode falar, que se milagre existe, é o que aconteceu primeiro na recuperação da saúde dela. E segundo, porque ela foi muito desacreditada. No primeiro momento que ela foi para a igreja, que ela falou, olha, eu quero mudar de vida, ninguém absolutamente acreditou. Então assim, Andressa, que você consiga se recuperar dessa DST, que você continue tratando, que você, né? Não, já está curada. Não, já está curada, mas é um negócio que você tem que ficar a vida toda ela vai ter que fazer agora, monitorando. Durante 2 anos tem que fazer monitoramento. Sim, mas o tratamento é rápido, é coisa de dias, com então, um antibiótico bem potente. Que tudo dê certo na sua vida, estou morrendo de saudade de você e tenho plena certeza que o seu livro será tão sucesso quanto foi o primeiro. Ontem eu encontrei com ela. E ela vai trazer aqui na nossa roda da fofoca, já está tudo acertado. Ela vem? Ela vem. Olha, você sabe que eu encontrei com ela ontem, Sônia, e eu não tinha mais encontrado a Andressa depois dela ter feito a conversão. Sim. Realmente ela mudou. Eu achava que era mentira. Eu ainda mas dá para ver no astral Eu da ainda pessoa, achava que era uma nuvem, alguma coisa do gênero, mas não. Ela está realmente mudada. Ela é centrada, tranquila, conversa com você, como vai, tudo bem. Sabe, completamente diferente. E deixa eu só fazer um alerta também, senhora, porque colocou uma foto ali linda. A Andressa foi dona de um dos bumbuns mais bonitos que eu já vi. Eu tô falando porque eu participei como jurado do primeiro Miss Bumbum. E aí não tem Photoshop, não tem nada. É desse jeito mesmo. Gente, o preenchimento, o hidrogel, o Metacril, fica lindo na hora que você faz. Depois te mata. Depois ele é uma bomba no seu corpo, então tome muito cuidado na hora de fazer. Para que existe esse tipo de preenchimento? Para pessoas que sofreram acidentes, que precisam regenerar. Não use isso para isso, porque é lindo nesse momento. Depois ele acaba com a tua vida, com a tua saúde. Exatamente, fica aí o alerta, né? Olha, vamos para o site aqui, tem fofoca com Guilherme Beraldo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. Começando a falar do programa Se Joga, apresentado pela Fernanda Gentil, que estreou nessa semana. Sônia, o programa da Fernanda, como foi batizado na Globo no começo, sofreu uma dura rejeição do grupo de discussão que a Globo chamou para avaliar o programa. A princípio, foram gravados e aprovados, foi para a ilha de edição, 3 programas. A Fernanda Gentil não foi aprovada por quase ninguém desses 3 programas. Daí a Globo tomou uma medida muito drástica de chamar a Fabiana Carla e o Érico Brás para ser os co-apresentadores do programa. Sim. Pois bem, o programa foi gravado, o piloto, novamente passou para o grupo de discussão, aí sim o programa foi aprovado. Na Globo, Sônia, a Fernanda Gentil não engoliu com muito gosto assim, o fato de dividir a atração com os outros 2. E ela está sofrendo dentro da Globo já, assim como o Thiago disse essa semana, pressão pela audiência. Claro, colocaram ela ali no horário complicado, que é da Fabíola Heipert, né, que é líder de audiência, e a Fernanda Gentil vai ter que ralar muito, porque a produção já está com um sinal alerta. Enfim, é esse o motivo do programa da Fernanda ter demorado tanto. Não agradou a alta cúpula da Globo. Tá aí, né? Mas deve ter pelo menos até o final do ano de experiência. Até porque, Sônia, aquelas estratégias de antigamente não resolvem mais, né? Sim. Hoje você resolve alguma coisa assim de horário ou estratégia de mudança e tal, mas no formato, formato, você mudar o conteúdo, porque caiu na internet, a internet não curtiu, pronto, acabou. Esquece. Acabou.
Boa. Ah, que eu isso. acho, assim, eu não acho que a internet. Mais alto eu acho, mas assim, eu acho a rejeição do público. Mas então, a própria rejeição do público, eu acho que ela vem através da própria internet. Não, ele briga a vida inteira para mostrar que TV aberta é TV aberta. TV aberta. E que a internet não alcança. Mas no caso Se Joga, não. No caso Se Joga é outra história. Então tá bom. A internet tem que acabar com o programa. Ponto. Ponto. Beraldo. Bom, Sônia, o Alessandro Lobianco essa semana, e vocês também deram muito espaço, ao Reinaldo Giannichini, né? Sim. O Alessandro até falou que ele poderia logo assumir um romance, né? Um namoro. Foi. Enfim. O Giannichini essa semana, a Globo, Sônia, encorajou, né, na Globo alguns atores a se assumirem a sua sexualidade. Nossa. Então vamos dizer que ele abriu caminhos para veteranos atores, atores novos e mais velhos que estão no ar, que são bissexuais, homossexuais, em revelar a sua condição sexual. Eles estão mais seguros, né? Agora, depois que o Giannichini disse. Então não será surpresa para muita gente aí, nos próximos dias, semanas, atores revelarem que tem preferência pelos dois sexos, ou por homens ou por mulheres. Isso também está envolvendo atrizes da Globo, atrizes da Record até também, que estão aí, vamos dizer, não querendo falar da sua sexualidade abertamente, mas o Giannichini aí, vamos dizer que foi um precursor e está fazendo muito bem para os atores dos bastidores, né? Com toda certeza. Essa entrevista do Reinaldo Giannichini, ela causou um impacto mesmo, né? Não é a primeira vez que um ator, uma pessoa famosa, uma celebridade assume, vamos dizer assim, a sua sexualidade, fala abertamente sobre isso, porque ninguém é obrigado. Agora, como se tratava dele, né? Tá nesse momento super em evidência na novela, é lindo, maravilhoso, objeto de desejo das mulheres, aí a coisa realmente se alastrou, né? Mas acabou dando frutos positivos, né, Beraldo? Isso mesmo. Então os atores que estão guardados, que não querem falar, estão tomando coragem, porque não vai sofrer uma repercussão da Globo, ou algo, perder o contrato, muito pelo contrário. Eles são artistas, são pessoas comuns e também têm o direito de serem felizes, né, Sônia? Com toda certeza, viu? Redes sociais. Beraldo TV no Instagram e no Twitter, aqui tem fofoca.com.br o site. Tá certo, então. Obrigada, querido. Até amanhã, viu? Olha, duas coisas nas novelas. Em A Dona do Pedaço, a Vivi finalmente vai descobrir que é sobrinha de Maria da Paz. E em Bom Sucesso, o Diogo, esse grande vilão, vai envenenar o Alberto, nosso herói malvado lá, mas é o nosso já não foi herói. envenenado? Não foi não, vai ser de novo. Em outra novela, o Antônio Fagundes, lembra? Foi. Com os muffins. Amor à Vida, do Valcir também, lembra? Querem matar. Querem matar o envenenado aí. Bom, gente, olha, aqui tá a revista Marie Claire, não é a nova edição que a gente está mostrando aqui para vocês, a Força da Natureza é a manchete, e o destaque é a Angélica, está aqui numa matéria que até na abertura do nosso programa a gente comentou um pouquinho. Angélica, não é? Finalmente respondendo as perguntas que todo mundo quer saber a resposta. Nunca quis ser primeira-dama, porque nesses últimos dias aí, muito tem se falado do marido da Angélica, Luciano Huck, entrar para a política. E muitas coisas foram levantadas. Por exemplo, ele vai mesmo? Se ele for, a Angélica abandona a carreira, vai ficar só como primeira-dama e depois não volta mais para a televisão? Na verdade, será que esse programa da Angélica não está saindo do papel? O piloto não é aprovado, fica suspenso porque o Huck vai entrar para a política? É uma coisa que a Globo não quer, então compromete a carreira dela, a situação, o futuro artístico da Angélica. Ela fala sobre tudo isso, ela não fugiu de nenhuma pergunta. Eles perguntam para ela, inclusive, se é verdade que o Luciano Huck teve filho fora do casamento. Não, eles foram nesse nível. Tem essa história? Será que ela é amiga da repórter também? Ela falar, não sei, fora ela contar tudo como foi para ela mesmo, como mãe, o acidente do Benício. Ela fala de novo do acidente do avião, mas do Benício ela não tinha falado tão abertamente como ela falou aqui para essa matéria da Marie Claire e que você vai poder conferir aí nessa nova edição. Eu separei aqui essa história de política influenciar na carreira dela, né? Então ela diz aqui, ó, deixa eu ver.
Marie Claire, a possibilidade de ser primeira-dama te assusta? E a Angélica diz, sim, não é um desejo meu. Seria uma honra? Claro, mas nunca quis isso. No Brasil, em vez de a política ser algo do qual as pessoas se orgulham, dá medo. Mesmo sem ser candidato, Luciano já apanha de todos os lados. Nós estamos acostumados com fake news, mas de um jeito menos sujo. Por outro lado, eu vejo isso, digamos, como um chamado que ele não buscou. É uma coisa tão especial que se ele decidisse se candidatar, eu o apoiaria. Acredito na capacidade de trabalho, no olhar para o outro que ele tem, mas é uma escolha minha? Acho muito legal. Não posso falar isso, porque não seria verdade. Teríamos mais a perder do que a ganhar, mas estamos em um momento tão louco na política que eu não quero jamais ser egoísta e leviana de impedir algo nesse sentido. Jamais falaria não, você não vai, jamais. Aqui embaixo pergunta se uma eventual candidatura teria impacto na carreira dela, que é o que todo mundo quer saber. E ela diz, sim, né? Não ficaria muito bom estar na televisão. O que também pesa, tem uma carreira feliz, mas não seria um impedimento. E aí a revista vai fundo na história do programa. Seu último programa foi em 2018, a que se deve essa pausa. E ela diz, ao desgaste do programa, mas no fim foi um presente. Eu comecei a trabalhar aos 4 anos, é a primeira vez que fiquei sem fazer nada. No início deu uma abstinência, mas passou rápido, porque ter tempo é luxuoso e saudável. Recentemente a Eva, que é a filha caçula dela e do Luciano, falou, você me deixava muito sozinha porque trabalhava, né? E eu respondi, não deixava sozinha. Nunca viajei com seu pai sem vocês, por exemplo. Aí entendi que eu estava presente na vida dos meus filhos, mas não muito. Estava sempre de passagem, mas não me culpo não. Foi só uma percepção. Se ela tem um novo programa gestado, que é outra pergunta que se faz muito. E ela diz que sim, que deve estrear em abril do ano que vem. A princípio será sobre comportamento. Estamos passando por um momento de muitas questões, as pessoas estão buscando respostas filosóficas e práticas. Todas essas novas doenças, os pânicos, acho que aqui para cima, né? Os pânicos, ansiedades, eu já vivi tudo isso. O programa será mais autoral, ou seja, terá tudo a ver com ela, baseado nas minhas experiências dos últimos anos. Quais? Aí ela fala, né? A história do acidente de avião, da crise de pânico aos 28 anos em Nova York. Aí eles perguntam como o acidente de avião impactou a família dela. Ela diz que ficou marcado no DNA, que eles viveram uma grande dor juntos, que isso uniu ainda mais. E tudo isso vai fazer parte do programa. Ela diz que foi a gente ficar numa sensação de morte que a gente vive até hoje. Que passou na cabeça dela no momento em que o avião caía, ela diz, né? Ela falou, o piloto falou para fazermos posição de queda. Foi um silêncio bom. A gente já não estava mais ali. Nós só ouvíamos o avião batendo no chão. Deu até uma paz, uma coisa bem louca. Todo mundo sentiu isso. Quando o avião parou, olhamos um para a cara do outro. Aí começou a gritaria. O comandante estava ensanguentado. A babá tinha se machucado. São traumas para a vida inteira. E é aí que entra o acidente do Benício, né? E que ela diz o seguinte: ele estava fazendo wakeboard quando bateu a cabeça. Voltou para o barco e desci para ver o que tinha acontecido. Ele mesmo tinha buscado gelo, super consciente. Quando eu passei a mão na cabeça dele, afundou. Não tinha sangue, mas eu entendi que era grave. Aí, cara, foi um desespero. Estávamos no meio do mar, escurecendo, sem sinal de telefone, que funcionou para uma única ligação, a do médico. Quando voltamos para o Rio, né, fui até a entrada do centro cirúrgico com Benício, sem saber como ele voltaria. Quando fecharam a porta, eu gritava que nem um bicho. Os médicos começaram a falar alto para ele não me escutar. A sensação é de cortar a própria carne. Eu fiquei de joelhos rezando o tempo todo. Foi um milagre enorme. Em 2 dias ele saiu do CTI, em 4 estava em casa. Não teve convulsão,
evolução, apesar da perda encefálica na parte pré-motora. Está ótimo, não teve sequelas. O que passou pela cabeça quando ela percebeu que poderia perder o filho? Ela disse, tinha tanta fé, estava tão focada em rezar, que eu não concebia a ideia de perdê-lo. Eu não pensei isso, eu queria que ele saísse bem daquilo. Foi quando ele viajou com a escola, 2 meses depois do acidente, que caiu a ficha. Entrei no quarto, a cama dele estava vazia. Comecei a chorar muito, só de falar para você já me dói o peito, disse ela, né? E aí ela fala sobre ser mãe, que ela fala que ela gosta da maternidade, mas ela nunca curtiu a gravidez, porque é um período bem complicado, né? Bem complicado. Nossa, e por aí mais vai, sério do que a gente imagina. Nossa, mas e o filho fora do casamento? O filho fora do casamento, é Sônia verdade. Abrão, Como você se Deus, liga nessas coisas? Pelo amor de Deus, Sônia peraí, Abrão, ó, tá aqui, é a última pergunta, a penúltima, porque acho que a partir dessa ela não ia falar mais, né? Mas tá aqui, olha, vamos ver o que a Angélica fala. Tá aqui, Marie Claire, nas eleições, aqui, nas eleições voltou o boato de que o Luciano teria um filho fora do casamento. Como lidou com isso? E ela diz, usam tudo na política. Na gravidez da Eva, eu fiquei de repouso e ele continuou a vida. Viajava, ia a festas, eventos de trabalho. Disseram que estávamos nos separando. Depois inventaram que ele tinha um filho com uma pessoa que ele nem conhecia. Eu soube disso depois. As pessoas me pouparam. Estamos preparados para fake news. Somos cúmplices e parceiros. Essas coisas não nos abalam mesmo. Nunca quis ser primeira dama. Eu achei tão linda essa foto da Angélica. Eu também nunca quis tanta coisa, Angélica. Eu queria ver a outra foto que estava bonita. Eu também, eu não quis ser tanta coisa na minha vida e acabei sendo, acabei fundo. Outra... Eu não queria ser pobre. Disse, aqui ela fala sobre o acidente. Luciano disse, o avião vai cair. Foram 3 minutos rezando. Os últimos segundos foram de silêncio. Aqui tem outra, deixa eu ver se tem outra declaração dela. Eu tenho um certo romantismo em torno da maternidade. A gravidez realmente não curto. Ela foi muito sincera. Sobre o assédio do Zé Maia. Cadê? Onde você viu isso? Você se considera feminista, aqui, Me Too? Denúncia do assédio do do Zé Me Too Maia. E a denúncia do assédio sobre José Maier transformaram os bastidores da TV brasileira. Nossa, que visão de super pateta. Ó aqui, ó. Olha aqui, gente. O Me Too e a denúncia de assédio sobre Zé Maier transformaram os bastidores da TV brasileira. O Zé Maier já foi assunto. Aliás, hoje é aniversário dele. Parabéns, Zé! Zé! Setentinha! 70 anos, Zé Maier. Ele foi assunto da entrevista do Giannichini, por isso que o Giannichini está na geladeira. Vamos ver se a Angélica vai também. Aqui, olha, ajudaram a transformar, né, os bastidores da TV brasileira. Aí está aqui, ajudaram, mas foi um conjunto de coisas. Hoje, na TV Globo, muitas mulheres em cargos poderosos estão de olho nisso. Por outro lado, na própria TV Globo, a gente vive meio que uma moda. É legal falar que é feminista. Temos que tomar cuidado para não ficar só uma coisa raivosa. Se ela já sofreu assédio ou agressão sexual, ela diz, teve uma história uma vez, quando eu tinha 18 anos, era Natal e o resto vocês leem na revista, né? Porque vocês eram assim. Será que foi lá em Santo André? Ó, leu aí. Ela era de Santo André. Então, ó, teve sim assédio aos 18 anos, numa noite de Natal, pelo jeito. Mas não vamos ler, né? Porque a gente já leu bastante coisa na reportagem. Tá bom. Ele vai levar para casa para ler direitinho. Essa nova edição é a edição de outubro da Marie Claire. Foi a entrevista mais esclarecedora até agora. Eu acho 2 grandes entrevistas de uma semana para outra. Aliás, na mesma semana, porque a do Giannichini saiu no domingo. Eu quero brincar agora. Podemos brincar, amiguinhos? Baixou a palmeirinha de novo, né? Olha a brincadeira. Tem uma famosa que ela anda com o pé sujo. Por quê? Ela é linda. Já diz a Bíblia, tudo não terás. Terá beleza, terá um alto salário, vai trabalhar, vai ser reconhecida, pés limpos. mas o pé preto. Tudo não terá. O pé encardido. Qual criança nunca dormiu de pé sujo? É criança, não? Ela já tá adulta.
e o pé dela é encardido. Você fala, mas não combina. É só passar pedra fogo. É de reality show? Porque lá o pessoal tem pé meio sujo. Tem reality show no meio, mas ela não tá em reality show, não. Essa famosa, ela falou que ela gosta de andar descalça. Ai, eu odeio. Eu também gosto. Você não gosta? Eu detesto. Inclusive, olha o pé. Olha a cor do pé. Fala, se não é um pé encardido. É um pé de quem anda no chão mesmo. Ela né? falou que no trabalho Quer dizer, dela, de quem anda sem ela sapatos. gosta de andar nos corredores sem calçado. Você vai falar da Luciana Gimenez? Ela anda descalça? Você tem certeza? Esse pé... Não é, se tem a ver com reality show, não é, Luciana. Ué, a Luciana sempre no Super Pop tem o povo do reality show. Tem. Sempre tem lá pra discutir, vai, não vai, vai. Entendi. Ela gosta de caminhar descalça nos corredores da empresa onde ela trabalha. Ela só anda descalça. Inclusive, quando ela foi fotografada, pediram pra... Faz o seguinte, não levante seu pé que eu quero ver. Quando viu, tá aí esse flagra da revista. Mas não tem outro jeito. Se anda descalço, o pé vai ficar sujo. A revista ainda não mesmo. chegou. Tô trazendo em primeira mão. É uma revista. É uma revista que fez uma entrevista com essa famosa. Vai sair. E ela mostra o e pé ela mostra. sujo. A repórter falou, não é possível. Tá aqui, ó. Levantou lá, tá aqui. Ela falou, eu ando sempre com o pé sujo. Quando ela era novinha, falou que ela gostava de sentar com as pernas abertas. Mas o pai dela... A mãe me matava se eu fizesse isso. Fica aparecendo a calcinha. Fica aparecendo a calcinha. Não é verdade. Eu não sei se ela andava um shortinho quando criança. Não, mas mesmo com shortinho, minha mãe fecha a perna, menina. Era assim o tempo eu sofria todo. do mesmo mal dessa famosa aí. E o pai dela era machista. Ela falou, meu pai era machista, ele não deixava. E ela tinha que fechar. Corpão, hein? A gente falou do pé. É a Luciana. Não é? É a Luciana com esse corpão? Você acha que não? Eu acho que não. Bom, vamos lá. Olha o corpão, Mais o corpão. Olha, como você tá vendo que ela é muito bonita, longas. o pessoal em casa tá falando, faz preenchimento. Ela falou que ela não... a única coisa que ela faz é malhar. Ela não faz nenhum tipo de procedimento. Ela só admitiu 2. Ela falou, enquanto vocês estão bebendo, eu tô malhando. Isso. Tá. Chamou a gente de cachaceiro. Vocês estão aí bebendo, eu tô malhando, tô ficando com esse corpão. Aí falaram, então você colocou o chip da beleza. Sabe? Diz que tem um chip da beleza com hormônios? subcutâneo, com hormônio que vai liberando e você vai ficando linda. Você dorme, o Dunga e acorda a Cinderela. Ela falou que não. E aí, ela falou que ela sofre de TPM e muito. Faz tempo que eu não ouço falar de TPM. Será que as mulheres estão se curando? Faz tempo que eu não ouço falar. É bem antigo mesmo, TPM não usa mais, porque já tem tratamento para tanta coisa. Tanta coisa, mas ela existe. não faz preenchimento, Ai, não fez preenchimento dela, nenhum no rosto. Faça mesmo. Mas ela falou que ela mesma pinta o cabelo dela. Ela aprendeu com os travestis. Ela falou. Eu aprendi com os travestis. Eu gostava de ver os shows, eu gostava de andar nos bastidores. Eu ia lá, eles me ensinaram, faço minha unha, pinto meu cabelo, passo... Não é a Luciana? Não, por causa das tatuagens, eu sei onde ela... Tem tatuagem? Você tem aquela... ó. É que numa foto o cabelo tá moreno, na outra tá meio loiro a ponta, não tá? Elas mudam, ela aprendeu com travesti. Pinta, né? Pinta. Muda tudo. Ela falou que ela sofreu muito com aquela música Loira Burra. Luiz Etterhoffen. Gente, por onde anda a Luiz Etterhoffen? No Globo Repórter, sexta-feira. Aliás, amanhã é o primeiro Globo Repórter só com Glória Maria e Sandra Nemberg, tá? E o Jorge Pontual em Nova York, porque o Globo Repórter inteiro vai ser em Nova York. Amanhã vão mostrar mas a elas evolução no das estúdio, borboletas. mas ela no estúdio. Vai ser como ela sai do casulo, isso, não é? Vou voltar pro buchiche. Quantos anos ela tem com esse corpão? Quantos anos vocês acham que ela tem? Uns 32. A Luciana, não sei quantos anos a Luciana tem. Bom, vocês estão apostando na Luciana. Eu aposto que é ela. Pra mim parece. Não Se é. falar 37 anos, parece? Olha, errei por pouco. Não. A Luciana, 37 anos. a Luciana não tem 37. Não tem. Enquanto vocês estão aí mais. bebendo, ela tá malhando. Ela Tem Grazi Massafera nessa revista da Cláudia de outubro. tem? Tem. Ó, vê se você se bate com ela. Então, Colocaram... é a Grazi. Será? É a Grazi. Ela pinta os cabelos? Pinta. Eu achei que era Nani Sim, é a People. Grazi. Eu achei que era Nani People pelas fotos. Vê se você lembra desse episódio aqui, ó, 2013. Ela fala, colocaram uma boneca pintada com esmalte vermelho no pescoço, É a Grazi. É a pé, Grazi. toda estragada, sentada na cadeirinha da minha filha.
Era... Nossa, o que é essa gente. macumba, Felipe? Que pinta a boneca, É passa... voodoo, É pra voodoo? cá é voodoo. O voodoo não é só de agulhinha? Não, pintada. Era uma também, boneca toda mesmo? estragada. Credo, Passa o gente. esmalte na unha da boneca, na mão e no pé. No pé, Credo, é. gente. E amarra a boneca e põe Costura sentada a na boca, carinha. põe. Credo, gente. Aí, Quem quiser o carro. Ela falou que chegou lá e encontrou essa boneca toda Ainda no malamanhada. lugar da filha, né, gente? No É lugar muita crueldade, credo. É a Grazi. É a Grazi É. Massafera, só é. Porque ela é a estrela de outubro. Quando ela estava em 2013, na novela Flor do Caribe, do Walter Negrão, Grazi Ela era Massafera. Ah, mas que sacanagem. Olha o que é preço dela, ó. Olha aí, ó. A A repórter. Grazi. As mulheres que são criadas no interior, elas gostam mesmo de andar com o pé no chão. É gostoso mesmo. E tem uma mas curiosidade, ela tá aqui vivendo a também. mãe dela na novela. Que a mãe dela é costureira. É verdade, ela disse que se emocionou muito Sucesso. nas primeiras gravações de Bom Sucesso, como Paloma, porque a Paloma é uma costureira também, por causa da mãe. Então ela tinha, inclusive, muita facilidade de lidar com esse universo, porque era o universo Ela é da mãe legal, tio? dela. Ela faz a peça. Não, ela não faz a gente boa, boa, assim, ela é boa boa gente. gente mesmo, boa gente. boa gente mesmo. Pede pra ela muito mostrar legal. o pé quando você encontrar com ela. Aí ele vai levar o pé, sabe onde, né? Pois é. Ai, meu Deus. Mais algum bochicho? Olha, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Ah, Tem sim. Ok. E o pessoal tá se perguntando, porque existem muitos famosos, faz 3 anos da morte do Domingos Montanher. sim. E aí os famosos estão se mobilizando, por quê? Eles têm apenas 43 dias para arrecadar 293 mil reais Tá. por conta do Instituto Domingos Montanher. A Casa A Domingos casa Montanher dele vai virar vai uma virar casa de um instituto cultura, que, né? que tem o seguinte slogan: uma casa para o desenvolvimento humano de jovens e que vai dar oportunidades educativas através do circo e do teatro. Sim, as coisas Só que ele que amava. ou sai agora ou não sai. Por quê? Mas já tá tudo mexido Eles lá. precisam de Eu passei lá. 293 mil reais. Eles escreveram assim, ó, é tudo ou nada até o dia 15 de novembro de 2019 agora. Dá. Eles conseguiram até agora 56.874, ou seja, 19% Começou da quando? meta. Nem os 93 para depois só faltar 100 redondo, Começou nem 100 quando? mil Você para sabe depois quando faltar. Tem alguns dias. Ah, Tem então uns se- 18 apoiadores. Ah, então Atrás se desses já- 56 mil. se já Camila conseguiu Pitanga. A Camila Tá? Pitanga, o que ela fez? Ela fez um vídeo que ela postou nas redes sociais, relembrando aí o Domingos Montanher, uma Sim. fala dele também muito bacana. E o Cauã Raymond também fez um depoimento muito legal Ela através doou. das redes sociais. Tá, mas Claro. só depoimento não ajuda. Mas Quer aí dizer, mobiliza, ajuda, né? Não, tô, Isso, não Sônia ajuda Abrão. ajuda É isso bastante, aí. motiva as pessoas a fazer a doação, mas eles precisam fazer também. Precisa doar né? também. Então eu acho que é bacana mobilizar não só os artistas da Rede Globo, os artistas de Sim, outras emissoras, que estavam o no elenco público, de Velho Chico. né? Se O cada um do pessoal elenco der cinquinho, dá tudo certo. foi. Cinquinho acho, só. também acho. E já resolve essa Não história. é tanto Então eles estão assim. precisando de 293 mil reais. Boa, Bateram Thiago. 19% da meta. E a gente tem aí 43 dias, né? Exatamente. Mas Então se quem Deus puder quiser, ajudar, entra lá no site Benfeitoria. No site Benfeitoria tem lá todos os detalhes para quem quiser ajudar a campanha. E até no Instagram do Domingos Montanher, o Instagram pessoal dele virou o Instagram legal. da associação Se que 100, leva o nome dele. 100 pessoas do elenco derem 2 mil reais, chega a 200 mil. 200 Olha mil, aí. exatamente, Então- viu? Tem um vídeo, né, também com explicação. Vamos ver agora, gente. Vamos lá. Minha vida começou aqui, nesse picadeiro. E aqui, ela não vai terminar nunca, porque ela é maior do que eu. Só não é maior que o meu circo. É a paixão dele mesmo, né? Muito legal essa ideia da casa dele virar uma casa de cultura, um instituto para jovens, realmente. Você queria É dar ali uma no informação. Tatuapé, do lado da Praça Silva Romero, uma rua Aliás, para o duas Jornal ruas do para Bairro baixo. fez uma matéria ótima. Mas, Sônia, é importante que as pessoas procurem o link certo para doar, porque tem muitos aproveitadores que entram e fazem campanhas com o nome. Vamos então, ali, ó. Tem o entra Cauã. no perfil do Cauã Raymond, tá lá. Esse entra no perfil oficial dele para você colaborar no lugar certo isso aí. e sua doação chegar aonde tem que chegar. Tá certo, vamos lá, vamos colaborar, né?
E vamos ver da onde veio a inspiração do cabelo de Ivete Sangalo. É o cabelo dela mesmo? Não é. Laces. Laces. Senhora, por que você não vende laces? Colocar laces pra gente ver. Laces eu já estou loira. Não, mas você pode colocar encaracolado. Ficou lindo, né? Muito bom. Eu não gosto de cabelo encaracolado. Pra mim. Tá, então você pode colocar rosa igual de Campos. Em relação ao Outubro Rosa, é uma ideia, né? Não deixa de ser mesmo. Achei que ela ficou Mas tão tá aí. bonita. Lembra que ontem eu falei pra vocês, tinha muita gente dizendo que era inspirado num corte da Cher e que ela já tinha feito uma capa de revista com esse tipo de cabelo. Aí a capa viralizou aí na internet, olha lá, a Cher com o corte de cabelo. O corte de cabelo é o mesmo tipo, né? Só que o da Cher é platinado praticamente. E é peruca também, né? Também. Prótese. Que a Cher só Não, usa Ai, sabe que a Joelma andou falando um monte de abóbora aí do Chimbinha de novo, porque ela não tem outro assunto, né? Aí o Chimbinha, ele deu, sem dar nome aos bois, ele deu uma resposta, ele colocou no Instagram, tá uma coisa muito printada, né? E realmente a foto tá no outro Instagram, no print, sem alguma coisa que eu não me lembro, né? E com uma foto dele com a atual esposa falando da felicidade dele. Vocês têm aí para colocar, por favor? Eu acho que o Chimbinha tinha que botar com a Joelma. Olha lá, o print sem... O que é? Cabaré do Brega. E está escrito assim: quem está em paz e feliz vive a vida plenamente sem precisar tentar diminuir ninguém para se sentir vitorioso. Pessoas que usam a estratégia da difamação como arma são as que realmente merecem nossa pena. O mundo girou. Hashtag Chimbinha, Brega, Cabaré do Brega, amor e o mundo girou. Não sei se é palavras dele, se são palavras dele ou se são aí desse Instagram, mas achei muito apropriado e a foto é muito bonita, Chimbinha feliz com a nova companheira dele, com a nova mulher, fazendo muito sucesso com esse Cabaré do Brega aí, arrasando em Belém do Pará e redondezas, então deixa Chimbinha em paz, né? Mas e os tá fãs aí, né? aprovaram, você viu lá que o rapaz escreveu? O que o rapaz escreveu? Olha lá, realmente embaixo? o mundo girou e colocou as pessoas em seus devidos lugares. Exatamente. E caiu na gargalhada. É isso, né? Foi uma pena o que aconteceu com essa banda, infelizmente. Foi uma pena, porque era para ser uma das bandas mais consagradas do nosso país. E foi, foi né? mesmo. Foi. Mas ele continua Foi, mostrando mas aí. tem o tanta gente que está artista até ele é. hoje que né, eles poderiam estar ainda. Mas Mesmo foi separado, pro né? Chumbinha. É um ciclo, né? Mesmo separado, acho que podiam ter continuado com o Calife. Então tá aí essa resposta, toca tá bom? guitarra, ela De joga o fãs do cabelo. Chimbinha ou do próprio. Sabe que tem o irmão de uma apresentadora de televisão? Que foi? Tem o irmão de uma apresentadora de televisão que agora... Elias, não é você. Não é você. Não é você, tá, diretor? Não é. Olha, que ele quer agora entrar numa... Ele gosta muito de esportes. E agora ele quer Eu sei quem é, focar... mas não vou falar. Ele quer focar como comentarista esportivo. Eu sei quem é. Sônia sabe? Abrão. Eu sei quem é. Quem é? Fala. Ele é lindo. Ele É de família, Ele né? tá A beleza é de Não, família. Ele tá Quem vai de... ser o presente? Ele tá Ele é de lindo. Mojubá, esse menino. Tá? é? Mojubá Que é é de bênção, é coisa boa. Ah, ele tá é realmente assim? de você, Eu você que pedir a bênção, porque ele tá irmão bonito, viu? De de uma uma apresentadora. apresentadora. Que é linda. E ele também. O irmão de uma apresentadora. Vai, Sônia, fala logo do Elias. Mas ele já fala de esporte, não? Ele já fala de Não, esporte? no caso dele, só ele é pratica lindo. muito esporte, mas ele tá Ele é lindo. ator. Ele é ator. Mas quer ele ir pra área esportiva. Ele quer ir para a área esportiva. Ele sempre curtiu muito esporte. Ele sabe falar muito bem de esporte e agora ele está buscando uma oportunidade como comentarista de esporte. Olha, eu queria ver, viu? Mas ele não sabe nem abrir a boca. Fica ali diante das câmeras, Não, parado. ele é maravilhoso. Ele estava né? na Record Ele é agora, muito terminou a lindo. novela e agora ele... Sérgio Maroni? Não, imagina, Sérgio Maroni é fichinho. Também não fala assim. Não é? É o amado de Pitar. Cada um com a sua beleza? Cada um com a sua beleza. Tem uma lista, eu vou fazer essa lista. Eu queria saber o proibidão da Sônia. A lista é o proibidão, Você podia apresentar esse proibidão pra nós, O da né, Fátima Sônia? Bernardes. Felipe! Oi, Se cabra que falasse, né?
Bernardes. Esse tablet falasse. Você acha que eu sou louca de usar tablet? Eu nem doida. Tudo anota no papel. Sérgio Maroni. Lordelo. Não, que Lordelo? Vai, essa lista toda não cabe. Calma. Chimbinha. Chimbinha comprometido. Lordelo é meu Não, mas o Sérgio Maroni também é. Lordelo, põe Mas Lordelo. eu só acho bonito, só Põe isso. Pavanello. Ih, o Pavanello agora tá comprometido com a Sabrina. Não, mas ela vai sair. Vai voar hoje. A Sabrina não vai sair. Quer apostar? A Miss São Paulo, que tá lá. E agora tá de trelelê com o Rodrigo. Tu vê a enquete? Eu acho que vai a Arícia. Ela fica. E ela quem fica. mais das listas Eu também da quero Sônia que fique a Miss. Eu quero que a Miss Você colocou aí. Não, e tem Eu esse acho que agora ela fica. também, Eu também acho que que ela vocês fica. sabem que é irmão de uma apresentadora. Olha, Ele é olha ator. a volta que o mundo realmente girou, Olha. porque a gente deu uma volta. Ator, ele trabalhou acabou de uma novela da Record. Ele é lindo, ele é sei quem é. lindo. Ele é lindo. Eu sei quem é. Ele MAG. vai ser e ele será comentarista esportivo. É o que ele quer. M-A-G. M-A-G. Magal, Sidney Magal? Não, Sidney Magal, não. Eu Ele sei é quem lindo, é. gente. Ele é Ele tá lindo. competente. É de Gente, família. quem é? Ajuda aí no meu Como é Instagram. impossível que você não saiba? Thiago Rocha BR. Impossível, vai, sabe. Até eu não sou muito bom. Thiago Rocha BR, ajuda aí. Mas você TV? conhece a apresentadora. Você conhece Muito a bem. É daqui da Rede apresentadora. TV? Ah, enquete. É da Rede TV? É. Já sei! Então, Claro! Marco Antônio Gimenez. Aí, ó. Aí acabou com o demorou, bafão hein? dele. Demorou. Demora. Você acabou com o bafão dele. Mas não era pra gente adivinhar? Vocês adivinham? Claro. Então, por que você tá chorando? Toda brincadeira. Ô, Thiago, você quer saber uma coisa que tá empatado? O quê? O quê? Não é possível. O que que É o Marco empatado? Antônio Gimenez, tá A certinho. Fazenda. É o Marco Antônio, ele quer ser comentarista esportivo, ele tá lindo, voltou para São Paulo, tá Gente morando boa. com a irmã e enfim, agora quer realmente entrar nesse nicho como comentarista esportivo. Segundo a Luciana, ele é incrível fazendo comentários esportivos. Que legal, uma coisa que a gente não poderia imaginar, né, Bia? Eu acho que é Mas como interessante. Tem ator, tanta realmente. emissora aí, tem a Sport TV, tem a ESPN, Fox Sport. tem todas essas emissoras que são sim. focadas. Eu acho que pode dar uma oportunidade para ele. Contatos Vladimir Alves? Já? Então vamos lá. obuchicho.com.br e lá no Instagram, você pode me seguir também, tem mais buchichos no @Vladimir Alves. Vai lá pra ver a famosa, né? Olha, seguidores de Giannichini discutem após ator postar foto com Zé Maier. Ih, gente, chega, já já na foi. geladeira. Tá na geladeira já. Thiago Rocha? Sônia, Silvio Santos acordou sem meia, mandou tirar programa do ar. Eu conto os detalhes do @Thiago Rocha BR. O programa saiu. Acabou? Felipe H. Campos ou Felipe Campos Oficial é o meu Instagram. Você pode entrar lá, curtir tudo e de segunda a sexta, bafões aqui. Aí, gente. Tá, Alessandro Lobianco. A bomba fica pra amanhã, que faltou, né? É mesmo. Pois é, fica pra amanhã, Sônia. Assunto quentíssimo. Não percam amanhã com Alessandro Lobianco. Suas redes sociais. Alessandro LB no Twitter e Alessandro Lobianco no Instagram, gente. Obrigado. Obrigada, até amanhã. Beijo. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Até amanhã, 3 da tarde, mais um. A tarde é sua. Tchau, gente. Vamos lá.